Olá, meu irmão, minha irmã, muito obrigado por ter aberto a porta da sua casa para que nós pudéssemos fazer esse momento de evangelização com você e toda a sua família. Se você gosta desse programa, eu convido a você a comentar desse programa para a sua vizinha, para os seus amigos, para que também eles possam, assim, usufruir desse dom que Deus está oferecendo para a comunidade. Esse é um programa que deseja levar a palavra de Deus até você e assim, recebendo essa palavra, você possa melhorar cada vez mais a sua vida segundo a vontade do nosso Deus. Hoje é sexta-feira, estamos encerrando mais uma semana e hoje é dia 2 de novembro e comemoramos no dia de hoje os fiéis defuntos. Quem são os fiéis defuntos? São aquelas pessoas que viveram nesse mundo, receberam a graça de Deus, porém precisam de umas leves correções para entrar no reino dos céus. Nesse dia também nós somos chamados a praticar o que nós chamamos de indulgência plenária. Podemos conseguir indulgência plenária aplicada então aos nossos irmãos falecidos. O que significa essa indulgência plenária? Como já disse, os fiéis defuntos são aqueles nossos irmãos que viveram a santidade, mas ainda faltam algumas coisas para estar plenamente perfeitos, para estar no reino dos céus. Por isso que eles vão para esse estágio de purificação, que nós chamamos de purgatório. Lá eles estão nesse preparo para um dia entrar no reino dos céus. A indulgência plenária, ela vem então acelerar esse processo. O que eu preciso fazer então para assim conseguir a indulgência para um ente querido já falecido, principalmente a indulgência plenária? São 4 coisas. A primeira coisa que nós precisamos fazer é buscar a confissão, confessar todos os nossos pecados e odiar os pecados com toda a nossa força. Depois, nós precisamos participar de uma celebração eucarística e nela comungar. Depois, rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Creio, na intenção do Santo Padre e o Papa. E o quarto requisito para ganharmos indulgência plenária é fazer uma obra enriquecida de indulgência, que nesse caso, no dia 2 de novembro, é visitar o cemitério. Então, fazendo esses 4 passos, nós ganhamos indulgência plenária para os nossos entes queridos já falecidos. Então, que você possa, assim, aproveitar, usufruir da graça que Deus dá através da igreja para você utilizar bem, para ajudar, ser misericordioso para com os seus familiares, aqueles que já partiram, já se encontram na glória. E agora vamos, mais uma vez, conhecer então o que compreende essa festa de hoje, a festa dos fiéis defuntos. Então eu convido a Silvia França para nos apresentar a festa de hoje. Comemoração dos fiéis defuntos. Hoje não é dia de tristeza e lamúrias, e sim de transformar nossas saudades e até lágrimas em forças de intercessão pelos fiéis que, se estiverem no purgatório, contam com nossas orações. O convite à oração feito por nossa Mãe Igreja fundamenta-se na realidade da comunhão dos santos, onde pela solidariedade espiritual dos que estão inseridos no corpo místico, pelo sacramento do batismo, são oferecidas preces, sacrifícios e missas pelas almas do purgatório. Portanto, a alma que morreu na graça e na amizade de Deus, porém necessitando de purificação, assemelha-se a um aventureiro caminhando no deserto sob um sol escaldante, onde o calor é sufocante com pouca água. Porém, enxerga para além do deserto a montanha onde se encontra o tesouro, a montanha onde sopram brisas frescas e onde poderá descansar eternamente. Ou seja, o céu não tem portas, mas sim uma providencial antessala. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Amém. Então, só destacando algumas coisas que nós acabamos de ouvir nesse relato da festa de Todos os Santos. Primeiro, fazer a distinção entre a festa dos fiéis defuntos com aqueles que realmente receberam a condenação eterna. Aqueles que receberam a condenação eterna, eles vão para o sofrimento eterno e não tem como sair de lá.
Já quem está nessa dimensão do purgatório, está purificando, com certeza há um certo sofrimento, mas é um sofrimento purificador para que essas pessoas, esses nossos irmãos, possam estar o quanto antes na presença de Deus. Por isso que a igreja incentiva, motiva, para que sempre nós estejamos rezando por esses nossos irmãos que estão no purgatório. Porque a igreja, ela tem essa tripla dimensão, que é a igreja terrena, a igreja padecente e a igreja triunfante. A igreja padecente são aqueles que estão nesse processo de purificação. Mas, como nós rezamos no creio, há uma plena comunhão dos santos. Os santos que caminham na terra, os santos que estão se purificando e os santos que, propriamente dito, já estão em plena comunhão com o nosso Deus. Por isso que nós somos chamados a rezar por eles nas nossas orações pessoais, que nós precisamos então pedir missas por eles, ir na missa e rezar por eles para acelerar esse processo de purificação desses nossos irmãos e irmãs. Somos chamados a rezar a oração do terço e com certeza você já deve recordar uma oração que nós rezamos todas as vezes que nós rezamos o terço, que é mais ou menos assim: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente daquelas que mais precisarem. Então essa deve ser sempre a nossa oração, lembrando os nossos entes queridos que possam o quanto antes já estar na presença de Deus, glorificando o Senhor de face a face. Depois de ter conhecido a história de hoje, da festa de hoje, da comemoração dos fiéis defuntos, então vamos também conhecer a palavra de Deus que vem nos ajudar, a nos orientar, para que nós não caiamos nessas chamas do fogo eterno, do suplício eterno, mas que nós possamos chegar à salvação. Meditemos incansavelmente a palavra de Deus, para que assim possamos sempre buscar a graça de Deus na vida de cada um de nós. E hoje nós meditaremos, para buscar essa graça de Deus, o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 37 a 40. Naquele tempo disse Jesus às multidões: todos que o Pai me dá virão a mim, e quando vierem eu não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou. Que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai. Toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nesse dia em que nós celebramos os fiéis defuntos, nós podemos perceber, reconhecer que Jesus, ele é a ressurreição. Jesus também é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho para a gente encontrar a verdadeira salvação. Muitas vezes nós queremos achar outras alternativas, queremos colocar a nossa felicidade, a nossa salvação no dinheiro, na beleza, nos bens materiais, mas nenhum desses vai assim trazer essa salvação. Só a verdadeira entrega da nossa vida a Jesus que vai produzir uma vida eterna em cada um de nós. Que nós então possamos conhecer Jesus e fazer a vontade dele. Como nós ouvimos nessa passagem do Evangelho de hoje, Jesus desceu do céu não para condenar, mas pelo contrário, Jesus veio para salvar. E é interessante perceber, daqui a alguns dias nós vamos celebrar a festa do Natal. E como é que Deus se manifesta a cada um de nós? Como é que Ele começa a manifestar no meio de nós? Através de uma criança. Ou seja, para que nós não tenhamos medo de Jesus, para que nós tenhamos essa alegria de se aproximar do próprio Deus que se faz homem no meio de nós. Como é bonito a gente olhar uma criança, a gente se encanta com as crianças que acabam de nascer. E com certeza com Deus é a mesma coisa. Assim como os nossos olhos brilham quando vemos uma criança recém-nascida, assim também aconteceu com Jesus. E assim é que Deus deseja que aconteça conosco. Ao perceber Jesus na nossa vida,
perceber como uma criança, aquele que não vem para julgar, apontar o dedo, mas pelo contrário, que vem para estender a mão para nos ajudar a chegar à salvação. E isso nós fazemos memória de um texto que nós já ouvimos aqui nessa semana que nós estamos meditando a palavra de Deus, que falava do grão de mostarda, que é tão pequeno, mas depois de plantado ele cresce e vai se tornando grande. Jesus, ele veio pequenininho, como esse grão de mostarda, e foi crescendo, e foi desenvolvendo, e foi ensinando como viver o reino dos céus na vida de cada um de nós. Que nós possamos, então, acompanhar esse processo de crescimento de Jesus no crescimento de cada um de nós. Que nós não fiquemos presos à nossa infância espiritual, mas, pelo contrário, que nós possamos desejar, como São Paulo, ir crescendo, desenvolvendo, para que nós possamos um dia chegarmos à salvação, a essa plena comunhão com o Senhor Deus. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Que nós possamos ter sempre esse versículo gravado nos nossos corações, para seguirmos sempre a voz do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, no Evangelho de São Mateus, Jesus, lá no capítulo 25, ele diz, num dado momento, vinde benditos do meu Pai. Quem são esses benditos? É aqueles que se esforçaram para viver a palavra, que se esforçaram para viver o Evangelho. E Santa Rita é uma dessas pessoas que se esforçaram para viver essa santidade em sua vida e para interceder por todos nós. Por isso, com muita confiança, com muita certeza, vamos consagrar, entregar as nossas vidas, família, bens, tudo nas mãos dela, que ela vai continuar a interceder por nós e nos ajudar nesse processo de salvação. Acompanhamos com muita fé essa consagração. Oremos. Ó poderosa Santa Rita, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como senhora e protetora desta cidade, desta família, desta região. Dignai-vos mostrar aqui o vosso poderoso auxílio. Preservai esta casa, cidade, região, de todo o perigo, do incêndio, da inundação, dos raios, da tempestade, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai e protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa, cidade ou região. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a amizade com Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivesses na palavra de Deus e o amor com que nutristes para com o vosso Salvador Jesus Cristo e para com todos aqueles pelos quais ele morreu na cruz. Gloriosa Santa Rita, rogai por todos que moram nesta casa, cidade, região, que vos foi consagrada. Amém. Do lado aberto do coração de Jesus brotou água, e essa água, ela gera ressurreição na vida de cada um de nós. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, esta água que você já preparou aí para ser abençoada, que você possa fazer memória daquela água que saiu do lado aberto de Jesus para nos salvar, para trazer a vida eterna a cada um de nós. E que você, ao tomar essa água, que você possa tomar posse dessa bênção de Deus para moldar cada vez mais a sua vida, segundo o Evangelho que a Santa Palavra ensina a cada um de nós, para que nós possamos viver esse processo de santidade na nossa vida. Acompanhe com muita fé esta oração de bênção da água. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão de nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda a doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós a água da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém.
Avisos da comunidade. Sábado, missa na Capela Bom Jesus às 18 horas. Às 19h30, missa na Capela Nossa Senhora Aparecida. Domingo, missa na Matriz às 7 horas da manhã e às 19h30. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos chegando ao final dessa edição de sexta-feira do nosso programa e também o final de semana. E como já tenho dito durante essa semana, gratidão é a palavra de ordem que nós precisamos sempre nos dirigir a Deus. Mais do que pedir, nós precisamos agradecer. Então vamos agradecer a Deus por essa semana que Ele nos permitiu estarmos aqui meditando a Sua palavra e também vamos agradecer por tudo que ainda o Senhor tem a oferecer a cada um de nós. Só estamos nos primeiros dias do mês de novembro, muitas coisas boas vão acontecer conosco até o final desse ano, mas sempre precisamos consagrar as nossas vidas ao Senhor, confiar na condução do que o Senhor tem a dirigir a vida de cada um de nós. E antes de darmos a bênção, eu peço que você faça o gesto de inclinação e vai colocando aí no seu coração as intenções que você deseja que Deus abençoe na sua vida. Agora sim, vamos abençoá-los. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo, um forte abraço e até segunda-feira com mais um programa Diário Espiritual.